bem com vocês? Graça e paz. Vamos continuar o nosso estudo de João, Evangelho de João, capítulo 2, paramos no capítulo 2. E eu vou ler os versículos aqui e nós vamos comentando, conversando em cima desses versículos. Você também tem liberdade de deixar um comentário e assim também vamos ministrar uns aos outros. Amém, queridos? Capítulo 2, Evangelho de João, diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galiléia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Perfeito. Como é importante nós convidarmos Jesus para o nosso casamento, para a nossa casa, não apenas fazer um convite para que Jesus possa estar ali em um determinado tempo, mas para que Ele venha ser Senhor da nossa vida. E nós vamos observar nessa palavra que Deus, Jesus, supriu uma necessidade que houve nesse casamento aqui. E faltando vinho, olha só, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho, não tem vinho. Será que os convidados beberam muito vinho e faltou vinho? Será que eles não se prepararam? Não sabemos, só sabemos que faltou vinho. Então há um problema já, há um problema, há uma necessidade neste casamento. Mas glória a Deus que Jesus está ali. E disse-lhe Jesus: mulher, porque a mãe de Jesus foi até Jesus e Jesus disse: mulher, não se preocupe, que Jesus não desrespeitou a mãe dele. É um costume daquela época falar dessa maneira, mulher. Então nós temos que ver também o contexto da época e a linguagem que eles usavam. Então Jesus, ele fala com a sua mãe: que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Olha, Jesus parece que ele, naquele momento ele fala assim: não é chegada a minha hora. Mas alguns instantes, alguns minutos depois, ele observa que tem 6 talhas ali de pedra, que era para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 métradas, que significa 80 a 120 litros, que essas pedras, então eram pedras grandes. E o que acontece? Jesus, ele observa aquelas talhas, as 6 talhas. 6 é uma referência do número do homem na Bíblia. O número do homem, até o homem ele foi criado no 6º dia, homem e mulher foi criado no 6º dia. Tem o número 6, tem o número 7, tem o número 10, tem o número 12, tem o número 21, tem o número 40, são números que aparecem muitas vezes na Bíblia e tem até pregações em relação a esses números. Mas não se detendo muito nos números, mas o número fala sobre a humanidade, o 6, sobre o homem, é uma representação, assim como também a árvore, a madeira na Bíblia. E fala assim, que havia 6 talhas de pedras. Então 6 do número do homem, e pedra, eu me lembro de uma referência que fala lá em Joel, que fala que Deus vai transformar o coração de pedra em um coração de carne sensível. Então olha só, eu quero que você segure essa informação aí e vamos continuar lendo para você entender aonde eu quero chegar também com essa palavra. Então havia essas 6 talhas de pedra para as purificações, havia uma medida ali de 80 a 120 litros, e disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Bom, os empregados, os servos, foram obedientes, eles não tem uma conversa aqui dizendo: até onde, Jesus? Até aqui? Até metade? Não, eles encheram até em cima. Jesus falou para encher, enche até em cima. Jesus, se Ele nos dá uma ordem, nós temos que obedecer. Por mais que nós não vamos entender ou compreender, nós temos que obedecer, porque a linguagem de amor de Jesus, de Deus, é obediência, e Deus, Ele requer de nós essa obediência. Assim, esses servos, esses empregados obedeceram Jesus. E o que aconteceu ali? Enchei de água essas talhas, e encheram-as até em cima, e disse-lhes: tirai agora e levai ao messal. Não faz maior sentido. Aqueles servos, aqueles homens ali, eles encheram as talhas, mas o problema não era água, o problema era vinho. Então tem coisas que Jesus vai pedir para nós, como eu falei aqui, não vai fazer sentido, mas nós temos que obedecer, e o Senhor vai provando também a nossa fé. O que importa, queridos, é nós temos que ter fé em Deus e crer nele.
e levaram até o Messala, levaram a pessoa mais especialista naquela época para experimentar aquele vinho, para degustar, né? Então, ele era o especialista, ele que poderia dizer se era bom, se era ruim. E com certeza, eu não entendo muito de vinho, eu não sei os vinhos mais caros, as marcas mais caras, mas com certeza esse vinho aqui era um vinho top, né? Porque foi Deus que fez, foi algo que o Senhor gerou ali, foi um milagre. Assim como Jesus ele multiplica o pão, agora ele está transformando água em vinho. Então deveria ser algo maravilhoso. E o mestre Sala, ele experimentou aquilo ali. Ele experimentou e disse assim, e logo que o mestre Sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água. Então, tem pessoas que vão experimentar do milagre e nem sabem de onde vem, mas os servos, os empregados, aqueles que são obedientes a Cristo, os filhos de Deus, que são guiados pelo Espírito Santo, sabem de onde vem o milagre. Vem de Deus. Mas o mestre Sala não sabia. Chamou o mestre Sala o esposo. Olha, vem aqui, esposo. E olha só a declaração que ele fala. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Não tem uma referência antes dessa afirmação do mestre Sala, se o noivo estava sabendo que tinha falta de vinho, mas podemos até pensar isso para nós. Tem coisas que Jesus vai na frente resolvendo nossos problemas que a gente nem tem noção ou ideia do que está acontecendo. E Deus começa a honrar este casal, esse esposo, né, porque eles honraram Jesus, eles convidaram Jesus para o casamento. E nós temos que convidar Jesus para o nosso casamento, nós temos que convidar Jesus para a nossa casa, para a nossa família, deixar o Senhor à frente de todas as coisas, que Ele dá aos seus até quando dorme. Isso que a palavra de Deus fala, quando você está dormindo, quando você está ali, talvez roncando, né? Estou brincando aqui, mas Jesus está ali nos guardando, nos cuidando. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, nós temos que confiar nele. E essa declaração aqui do mestre Sala, e ele disse que o vinho era muito bom. Então Jesus ele trouxe cor, trouxe sabor, trouxe cheiro para dentro do casamento daquele casal, porque transformou a água que não tem gosto, não tem cor, né, e trouxe vida. E o vinho é um símbolo também da alegria, do Espírito. E olha só, falando do Espírito, da alegria, lembra que eu falei sobre as 6 talhas, o número de homem, a talha de pedra, o coração do homem, transformar em coração de carne, que o Espírito falou por meio do profeta lá no Antigo Testamento. Houve uma transformação que foi colocado a água, e a água também ela tipifica a palavra de Deus. Nesse momento nós estamos falando da palavra de Deus, nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Eu estou sendo edificado, você está sendo edificado, você que está me ouvindo, e o Senhor está transformando nosso coração por meio da sua lavagem, da palavra de Deus que purifica. E assim, vamos imaginar, número do homem 6, coração de pedra, entra a água ela entra na talha, entra no coração de pedra do homem e transforma em vinho. E é isso que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. Ele quer nos transformar diariamente por meio da sua palavra, e assim trazendo uma transformação em nós por meio do Espírito. Você pegou isso? O que mais que nós podemos tirar nessa palavra? Olha, o primeiro milagre registrado, vamos continuar lendo aqui para você entender. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então o primeiro milagre de Jesus foi dentro do casamento, foi essa transformação da água para o vinho. A nova aliança, Jesus ele é aquele que vem, traz a nova aliança. E olha só, lá Moisés é uma figura, pastor, tu está indo agora lá para o Antigo Testamento, lá em Moisés. Espero, eu quero que você também seja edificado nesse entendimento, para você entender que nós estamos numa aliança superior à aliança do Antigo Testamento também. Quando Moisés ele faz a transformação lá da água lá do Egito, é em sangue, não é em vinho. E aquela transformação era para trazer maldição. E a lei em nós,
o homem ele não é capaz de cumprir a lei pela sua própria força, pelo seu próprio braço, e a lei é só mesmo para mostrar que nós somos transgressores, mostrar que nós somos pecadores, e Jesus veio para trazer vida, e ele trouxe vida no casamento. Então Jesus é uma figura também da nova aliança, ele transforma a água em vinho. Moisés é uma figura da antiga aliança que transforma a água em sangue, que traz condenação, e Jesus traz agora a liberdade, né? Traz a vida. Então, para você entender também um pouco sobre a antiga e a nova aliança, nós temos que fazer um estudo sobre Romanos. Romanos ele abre muito isso, nosso entendimento, para compreender aonde nós estamos nesse exato momento, onde o Espírito Santo está em nós, sendo o templo do Espírito Santo. Amém? Se você não pegou isso, eu vou falar mais para frente, nós podemos também conversar um pouco mais sobre isso. Depois disso, antes disso, né, os discípulos creram nele. Então, esse milagre também gerou fé nos discípulos e começaram a crer nele, dar crédito a Deus. Quando nós operamos milagres, maravilhas, sinais, nos movemos no Espírito Santo e há um poder manifesto, isso também coopera para o avanço do Evangelho. E assim também aconteceu com os discípulos, com os apóstolos ali em Atos. E Jesus, quando ele passava por um lugar, enfermos eram curados, pessoas que estavam possessas de demônios eram libertas, e isso dava crédito também para as pessoas ouvirem aquilo que Jesus tinha para falar sobre o reino. E os discípulos começaram a crer nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, a sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Nós vamos parar aqui no versículo 12, nós vemos aqui 12 versículos, né, falando dessa passagem de Jesus sobre as bodas em Caná, onde transformou a água em vinho. Amém, queridos? Então, nós temos que entender nessa palavra que nós temos que convidar Jesus para o nosso casamento, para a nossa casa, deixar Ele ser nosso Senhor. E olha só que coisa impressionante, né? Esse casal, né, eles não só tiveram testemunho para contar na época deles, no momento deles, mas até hoje é contado, né, aquilo que Jesus fez naquele casamento. Que nós possamos testemunhar Cristo, que nós possamos deixar Jesus ir à frente de todas as situações da nossa vida, entregando nossa vida, nosso coração a Ele. Amém, queridos? Então, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém.